Paz do Senhor para os meus irmãos. Irmãos, no livro de Romanos, capítulo 8, está escrito lá: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus nos livrou da condenação e do pecado. E como nós, uma vez liberto do pecado, podemos tornar de novo ao jugo da servidão, de espécie alguma. Se realmente fomos libertos por Jesus de coração, vamos permanecer até o dia da sua volta. Aqui, irmãos, tem um título para ler para os irmãos, sobre alguns acontecimentos que têm acontecido na face da terra, Pessoas que muitas das vezes entendem Deus do lado errado, Diz assim, ó: tudo que o homem plantar, isso ele colherá, porque Deus não se deixa escarnecer, O homem, irmãos, ele acha que Deus é obrigado a aceitar ele do jeito que ele quer. Está redondamente enganado, está redondamente errado, Deus não está subordinado a nós. Nós sim estamos subordinados a Deus, Deus não é nosso empregado, Para nós falar para Deus: Deus, o senhor tem que fazer isso, é assim que tem que ser. Não é nós que determinamos regras para Deus, mas é Deus que determina as regras para nós, Tem pessoas que querem, pelas suas ideologias, pelos seus estudos humanos, pelas suas teorias, querem tentar desfazer das verdades de Deus, Querem tentar desfazer da palavra de Deus, mas não tem como, porque muitos já morreram, já partiram, e a palavra de Deus está aí, viva e eficaz. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, porque Deus é santo, Ele é santo. Ele não abre mão. O pecado escarnece. O pecado joga o homem na lama, e afasta o homem de Deus. O pecado afasta totalmente o homem de Deus, porque ele é muito santo. O pecado afasta o homem de Deus, Tem pessoas que querem se justificar na sua vida leviana, na sua vida errada, na sua vida prosmíquas, Uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de adultério, uma vida cheia de prostituição, e ele acha que Deus tem que me aceitar assim, de espécie alguma. Ele é santo. Não é nós que determinamos as regras para Deus, mas é Deus que determina as regras para nós, Diz assim também: o pecado afasta totalmente o homem de Deus, porque ele é santo, Deus é santo. Como que uma pessoa cheia de pecado, cheia de tanta imundícia, de tantos erros, acha que Deus é obrigado a aceitar ele desse jeito? De espécie alguma, Deus quer que o homem se arrependa e venha ao arrependimento da sua vida vã, da sua vida de pecado, e seja uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo, Quando o Adão e a Eva pecaram, eles já não podiam mais ouvir a santa voz de Deus. Irmão, Deus, ele é tão santo que quando o homem comete um tipo de pecado, ele fica receoso de se chegar a Deus, porque ele sabe que Deus abomina o pecado, Deus abomina a imoralidade, Quantas pessoas aí com a vida totalmente destruída, materialmente falando, e espiritualmente também, eles acham que Deus tem que aceitar ele no seu pecado, na sua vida errada, nos seus erros. Não, irmão. As pessoas estão entendendo Deus completamente errado. Há um espírito do engano aí em muitas pessoas, Eles acham que eles estão certos, Eles pecam e acham que não, tá tudo bem. Deus aceita nós do jeito que nós somos, de jeito algum. Deus abomina o pecado. Deus é santo, santo, santo e santo. Porque eles sentiam vergonha de Deus, porque o pecado
fere a santa pessoa de Deus. O pecado fere a santa pessoa de Deus, né? Quando automaticamente nós cometemos o pecado, nós sabemos que nós vamos nos afastando de Deus. O pecado, irmãos, é uma coisa maligna. O pecado é uma coisa terrível, né? Que abomina os santos olhos de Deus, né? Então tem pessoas que acham que Deus é obrigado a aceitar ele naquelas condições que ele está. Não, precisa para chegar. Quando Moisés chegou até perto da sarça, Deus falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Lá no céu não vai entrar, irmãos, impuro, né? Infiéis, né? Profana. Quando vamos celebrar a ceia, assim, aquele que come esse pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, porque o corpo do Senhor é santo. Todo aquele que não é digno de participar da ceia do Senhor e está com a vida completamente em pecado, está tomando o cálice para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor, né? Tem várias tipo de igrejas aí que falam que Deus tem que aceitar eles do jeito que eles estão, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus não é igual as igrejas pregam aí, mas estão totalmente enganados. Deus, irmãos, ele é zeloso. Deus vem buscar um povo zeloso, escolhido, especial e de boas obras. Deus não vai vir buscar pessoas atrapalhadas, pessoas se prostituindo, né? Pessoas em grandes abominações contra os olhos de Deus. Tem pessoas que acham que lá no céu é um lugar onde todos os tipos de pecado podem habitar. Estão redondamente enganados. O lugar lá é santo. E o impuro, o imundo não pode entrar naquele lugar. Deus não aceita o pecado. Porque no pecado há tudo o que é imundo e sujo e feio. O pecado, irmãos, tudo quanto é podridão está no pecado. E o pecado afasta totalmente o homem de Deus. O pecado, irmãos, ele é sujo. O pecado, ele é imundo. Quando o homem peca, automaticamente ele se separa de Deus, porque Deus é santo, Deus não se une com o profano. Deus não se une com uma pessoa que está com a vida totalmente em pecado. Quando o homem está em pecado, irmão, não adianta ele querer pensar que Deus vai aceitar ele daquele jeito. Deus pode aceitar ele, mas com que tanto que ele se arrependa. Como Davi, quando caiu com Betseba, né? Ele viu que ele cometeu um grande pecado diante de Deus. Olha só dele olhar para a mulher lá e adulterar com ela. Olha como Deus é corregedor. O filho daquele fruto do pecado, Davi perdeu, né? E as consequências veio, né? Ai de mim e de você, que estiver levando as coisas de Deus, né? Pela sua própria vontade, fazendo a sua própria vontade. Deus não é brincadeira. Deus cobra de você aqui na terra. E lá no céu a condenação eterna. Então aqui na terra você também vai ser cobrado, né? Com tudo quanto é abominações, com tudo quanto é maldição, com tudo quanto é coisa ruim vai vir sobre a tua vida. Porque o pecado, ele traz consigo todo tipo de maldição contra ele. A Bíblia manda você escolher o caminho de Deus ou o caminho das trevas, porta estreita ou porta larga. A porta larga vale tudo. Ali você pode beber, fumar, jogar, adulterar, prostituir, fazer tudo quanto é coisa que vem na sua cabeça. Pode fazer tudo o que você quiser, mas diante de Deus você vai ser condenado. Porque tem pessoas que estão pensando que Deus é bonzinho. Deus é bonzinho, do jeito que eu estou ele vai me aceitar. Está totalmente enganado. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Deus não deixa escarnecer dele de espécie alguma. Aqui também, aquele que peca procura abandonar tudo o que é de Deus. Aquele que peca, que vive uma vida de pecado, ele procura abandonar todas as coisas que é. Pode ver, uma pessoa quando peca contra Deus, automaticamente ele sai da casa do Senhor. Ele se afasta de Deus. Por quê? Porque o pecado é sujo, o pecado é imundo e Deus é limpo, Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo, Deus é luz. O pecado é treva, né? Então tem pessoas que fundam aí as suas igrejas segundo as suas ideologias, achando que Deus vai aceitar ele do jeito que ele está totalmente enganado.
Deus, irmãos, não está sujeito ao homem, porque não foi o homem que criou Deus. Foi Deus que criou o homem, então o homem tem que obedecer às leis de Deus, né? Os homens tentam criar leis para se justificar na sua vida de pecado, na sua vida errada, mas não adianta querer contrariar Deus. Está escrito lá no Velho Testamento, já no Velho Testamento, né? Não cometerás adultério. Então, irmãos, adultério é anulo. Adultério tem várias partes que significa adultério. Quando você não cumpre uma lei, você adulterou aquela lei. Quando está escrito lá algo que era para você cumprir, que você não cumpriu, você adulterou aquela lei. E a Bíblia fala que os adúlteros não terão parte no reino do céu. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ali ela tinha que ser morta apedrejada. Mas quem estava ali? O autor da vida, Jesus Cristo. Ele foi bem categórico e claro na sua palavra. Falou, olha, quem não tem pecado, atire pedra contra essa mulher. E quando aqueles camaradas, cada um começou a olhar para os seus erros, para os seus pecados, ó, cada um começou a cair fora. Porque sabia que a sua vida era uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado. E estavam querendo condenar aquela mulher. E aí ficou só Jesus e a mulher. Falou, cadê os seus acusadores, mulher? Ah, Senhor, não ficaram nenhum. Aí Jesus falou, nem eu também vou te condenar, mas vai em paz e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Quantas pessoas cometendo grandes atrocidades, né? Pecados terríveis contra Deus, né? Com os sodomitas que pecavam ali, era homem com homem, mulher com mulher, era aquelas coisas terríveis, né? E Deus não aceitou aquilo. E Deus determinou, mandou 2 anjos lá para eliminar aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Porque Deus, irmãos, é santo. Deus não aceita imundícia. Deus não aceita sujeira. Né? Não adianta as pessoas querer se justificar diante de Deus. O homem não tem como se justificar, porque o homem é pecador. O homem é pecador, ele tem que se arrepender dos seus pecados e não se convencer no seu pecado. Quantas pessoas que estão se convencendo no seu erro, se convencendo nos seus pecados, na sua vida errada, na sua vida de transgressão. Irmão, todo aquele que transgride a lei de Deus não tem como se achegar a Deus. Porque o seu pecado lhe condena, ele está vendo que ele está uma vida péssima diante de Deus, não adianta, né? Querer se justificar, eu tenho que ir para essa igreja, porque essa igreja aqui vai me aceitar do jeito que eu sou. A igreja pode te aceitar, o homem pode te aceitar, mas Deus não. Sabe por quê? Quem determina é Deus. Quem escolhe é Deus. Entendeu? É Deus quem justifica o homem, e é Deus quem condena o homem. Não é o homem que se justifica por si mesmo, né? É fácil, tem muitas portas aí que dizem que é de Deus, mas irmão, no fundo, é uma podridão, é uma imoralidade, é uma coisa terrível e abominável aos olhos de Deus. Mas irmãos, com Deus ninguém se brinca. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os afeminados, os adúlteros, aqueles que amam e cometem a mentira, aqueles que estão fazendo tanta coisa errada, irmãos, tanta coisa terrível, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus aceita você assim mesmo, vem assim mesmo do jeito que você está, se batiza aí com a vida toda atrapalhada, cheio de pecado, Deus é bom, Deus é maravilhoso, vem cá, eu vou te batizar aqui, vem na minha igreja aqui que eu vou te batizar, aqui a minha igreja aceita tudo, Deus ele tem que aceitar nada disso que nós somos, irmão. As pessoas estão totalmente e redondamente enganados. Deus determina as leis. Deus faz as leis. Não é o homem que faz as leis, é Deus que faz. Deus abomina o pecado. Deus não aceita, irmãos, a imoralidade. Deus é santo, 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 santo. E todo que comete pecado é do diabo. O príncipe deste mundo, Satanás, tem cegado a mentalidade de muitas pessoas para pensarem que na sua vida errada que eles estão certos.